Fala pessoal, a gente já introduziu essa aula de circuito e na primeira aula, na primeira revisão que nós fizemos, a gente falou de circuito simples, mas a gente trabalhou com apenas uma única bateria. Como é que você deve se comportar diante de um circuito onde você tem várias baterias? Veja bem, a princípio, a equação que você vai utilizar ela é a mesma. A gente viu que a corrente ela vai ser igual à força eletromotriz dividido pela somatória de todas as resistências. Essa é uma equação que só vale se você tiver um circuito de um caminho só. Mas essa equação, do jeito que ela está aqui, ela só vale se você tiver uma única bateria. É claro que se você tiver várias baterias, basta você acrescentar na equação um somatório. Então, a corrente ela vai ser a somatória das forças eletromotrizes dividido pela somatória das resistências. Agora, qual é o cuidado que você tem que ter ao resolver esse tipo de circuito? Veja, aqui nós temos duas pilhas. Você sabe que esse pino Bianchi, ele representa o polo positivo dessa pilha. E essa região lisa, ela representa o polo negativo. Quando você pega duas pilhas e você coloca o polo positivo de uma ligado ao polo negativo da seguinte, a força eletromotriz equivalente ela vai ser a soma das forças eletromotrizes. Agora, se você pega duas pilhas e se você encosta bico com bico, veja bem, se você tem um circuito onde os polos positivos eles estão ligados entre si, nesse caso, a força eletromotriz equivalente ela vai ser a diferença das forças eletromotrizes. Como você percebe, nesse circuito aqui, olha, aqui nós temos duas baterias, mas observa, o polo positivo dessa primeira bateria, ele está ligado ao polo negativo da segunda bateria, né? Você sabe que esse traço maior, ele representa o polo positivo, esse traço menor, ele representa o polo negativo. Então veja bem, se o polo positivo da primeira pilha ele está ligado ao polo negativo da seguinte, então quer dizer que você vai somar as forças eletromotrizes. Então você vai ter 6 mais 14, que é a soma das forças eletromotrizes pela somatória de todas as resistências. Então vai ficar 4 mais 1 mais 5 mais 10, da onde você tira que a corrente ela vai ser igual a 20 dividido por 20, da onde você tira que a corrente ela vale 1 ampere. E observa que nesse tipo de circuito a gente não tem problema em identificar a corrente. É claro que a corrente elétrica ela vai ser determinada por esses dois geradores, certo? Mas observa esse circuito seguinte aqui. É claro que como você tem um circuito de um caminho só, eu posso utilizar a equação. Quer dizer, a corrente ela vai ser igual à somatória das forças eletromotrizes pela somatória de todas as resistências. Da onde você tira que a corrente ela vai ser igual. Observa bem. O polo positivo dessa pilha, ele está ligado ao polo negativo da seguinte. E nós vimos que quando o polo positivo de uma está ligado ao polo negativo da outra, as forças eletromotrizes elas irão se somar. Mas como o polo positivo dessa pilha ele está ligado ao polo positivo dessa pilha, então você tem duas pilhas
bico com bico. E quando isso acontece, você subtrai a força eletromotriz, que nesse caso vale 10 volts, tá certo? E tudo isso dividido pela somatória das resistências, certo? Então aqui você conclui que a corrente ela vai ser 20 menos 10 vai dar 10, aqui embaixo vai dar 5, 10 dividido por 5, então quer dizer que a corrente nesse caso ela vale 2 amperes, certo? Agora, para onde é que está circulando a corrente? Veja bem, o que é que nós vimos aqui? Nós pegamos essas duas forças eletromotrizes e nós somamos ela. Então, na verdade, nós tivemos uma força eletromotriz equivalente que foi dado pela soma. Então, 15 mais 5, então nós tivemos uma força eletromotriz equivalente de 20 volts, né? Então, como esse polo positivo está ligado a esse polo negativo, a força eletromotriz equivalente vai ser a soma dessas duas, certo? E nós tivemos aqui uma outra bateria, e essa outra bateria ela estava em oposição às outras duas, ou seja, você tinha bico encostando com bico. Por isso que a força eletromotriz, nesse caso, foi dado pela diferença. Então, nesse caso, quem é que determina o sentido da corrente? Claro que será a maior força eletromotriz. Como a maior força eletromotriz é essa aqui, então quer dizer que é ela que determina o sentido da corrente. Então, por isso que a corrente nesse circuito, ela estará circulando nesse sentido.